Entendendo os cálculos para a distribuição de vagas para vereadores. Você sabe que a eleição para vereador no Brasil é feita pelo sistema proporcional. Isso significa que a definição dos candidatos eleitos não é simplesmente pelo número de votos individuais, mas é calculado proporcionalmente por partidos. A grosso modo, nós podemos dizer que a classificação é feita primeiro pelas votações dos partidos e depois pelos candidatos mais votados de cada partido. Existe um conjunto de regras no Código Eleitoral que determina como é feito esse procedimento e os cálculos para a definição dos vereadores eleitos. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês de maneira bem didática quais são essas regras e como são feitos esses cálculos. Em primeiro lugar, você precisa entender o conceito de quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o resultado da divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher. Mas, então vamos ver, o que são os votos válidos? Os votos válidos são apenas aqueles dados pelo eleitor a um candidato ou legenda. Simples assim. Não são contadas as abstenções, nem os votos nulos, nem os votos brancos. Eu vou mostrar isso aqui baseado num exemplo real de um município de aproximadamente 6 mil habitantes nas eleições de 2020. Esse nosso município tinha um eleitorado de 5.164 eleitores inscritos. Mas no dia da eleição, 1.230 não compareceram. São as abstenções. Então, fazendo essa subtração, o número de votantes foi 3.934. Desses que compareceram, 273 votaram nulo e 145 votaram em branco. Sobraram, então, 3.516 votos, que corresponde aos votos válidos. É a partir desse número que nós vamos, então, calcular o quociente eleitoral. Voltamos à nossa fórmula. Quociente eleitoral, número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. 3.516, dos que votaram efetivamente em candidatos ou em legenda, dividido por 9, que é o número de vereadores dessa cidade. Resultado 390,7. Agora, aqui é só arredondar esse decimal. Se ele for igual ou menor do que 0,5, arredonda-se para baixo. Se for maior, arredonda-se para cima. 390,7, então nós vamos para cima e fica 391 votos. Esse é o quociente eleitoral. Esse é o número mínimo de votos que garante ao partido o direito de eleger um vereador. Agora vamos ver como ficou a apuração dos votos entre os partidos nesse nosso exemplo. Nessa eleição participaram 4 partidos que tiveram essas votações aqui no quadro. Partido A, 1.675 votos, Partido B, 899, Partido C, 603, Partido D, 339 votos. Esses números incluem as votações de todos os candidatos de cada partido, mais os votos de legenda. Uma observação, eu coloquei aqui apenas como partidos, mas se for uma federação, conta também como se fosse um partido, ou seja, a soma de votos de todos os candidatos da federação com seus partidos juntos. A grosso modo, nós podemos dizer que o número de vereadores de cada partido ou federação vai ser proporcional a essas votações. Mas e agora? Como é que nós vamos extrair dessa tabela o número de eleitos de cada partido? Primeiro, nós temos que calcular o quociente partidário, que é o número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral, que no caso desse exemplo é 391 votos. Aí nós vamos ter o seguinte resultado. Fazendo a divisão, nós vamos pegar a votação de cada partido, dividir por 391 e vamos achar lá o quociente partidário, 4,3, 2,3, 1,5 e 0,9. Para saber quantas vagas cada partido conquistou, nós vamos simplesmente descartar os decimais aqui e sempre arredondar para baixo, do quociente partidário. Essa é a regra do Código Eleitoral para essa etapa. Esse é o número inicial de vagas de cada partido. Então, o partido A fica com 4 vagas, o partido B com 2 e o partido C com 1 vaga. Veja que o partido D não alcançou o quociente partidário.
ele teve 339 votos e o quociente era de 391. Por isso, inicialmente, ele não ganha nenhuma cadeira. E quem serão os eleitos, então, dos 3 partidos que fizeram o quociente? São os vereadores mais votados de cada um desses partidos, de acordo com o número de vagas de cada legenda. Vamos abrir aqui uma planilha de apuração dos votos e ver a votação dos candidatos. Esses aqui são nomes fictícios. Veja que o número de candidatos dos partidos é diferente, mas isso não afeta em nada o cálculo para a distribuição de vagas. O que importa é apenas o total de votos do partido. Veja também que aqui estão incluídos os votos de legenda. Lembrando, o que é voto de legenda? É quando o eleitor, ao invés de digitar o número de um vereador com 5 dígitos, ele digita apenas o número do partido, com 2 dígitos. Suponhamos que 99 é o número de um partido, e o eleitor digita esse número aqui. Ele vai ser contado para a totalização dos votos do partido. Agora vamos pegar o número de cadeiras que os partidos conseguiram e vamos ver na planilha de votação quais os candidatos mais votados. O partido A já obteve 4 cadeiras, então os eleitos serão os 4 primeiros, os 4 candidatos mais votados desse partido. Aqui o José, o Carlos, a Maria e a Ana. O partido B teve uma votação suficiente para garantir 2 vagas. Os 2 primeiros aqui são o João e o Paulo. E o partido C teve uma vaga, o mais votado foi o Antônio, com 211 votos. O partido D, como eu disse, não atingiu o quociente eleitoral, por isso ele não elege ninguém por enquanto. Antes de confirmar que esses vereadores estão realmente eleitos, nós temos ainda que verificar a cláusula de desempenho individual, ou seja, se o candidato obteve a votação mínima exigida pela lei. Essa votação mínima é de 10% do quociente eleitoral. Então, se o quociente era 391 votos, 10% será 39,1. Nesse caso, nós temos que arredondar sempre para cima, porque esse é o número mínimo que tem que ser atingido. E não existe meio voto. Se nós arredondarmos para baixo, ele fica inferior aos 10%. Então, é sempre para cima. Então, o candidato tem que ter o mínimo de 40 votos, nesse nosso exemplo, para poder ser eleito. Na nossa lista, né, todos esses selecionados na primeira etapa atingiram esse número de votos. Só que, por enquanto, nós só selecionamos 7 candidatos e a nossa Câmara tem 9 vereadores. Então, ainda faltam 2 vagas para serem preenchidas. Aqui começa a chamada distribuição das sobras. Nessa segunda etapa, nós temos que fazer o cálculo das médias de cada partido e o partido que tiver a maior média conquista a próxima vaga. Antes disso, tem uma novidade nessa etapa. É que aqui entram também os partidos que não alcançaram o quociente eleitoral, mas que tiveram uma votação total de pelo menos 80% desse quociente. No nosso exemplo, o quociente eleitoral foi de 391. Então, 80% desse número equivale a 313 votos. E nós temos também uma mudança na votação mínima exigida dos candidatos. Na primeira fase, era exigido 10% do quociente eleitoral. Aqui nessa segunda fase, a lei determina que deve ser o mínimo de 20% a votação do candidato. No caso, 20% de 391, arredondando para cima, 79 votos no mínimo. Essa é a chamada regra dos 80-20. Exige-se a votação mínima de 80% do partido e 20% do candidato sobre o quociente eleitoral. Voltando na nossa tabela de quociente partidário, nós tínhamos o partido D com uma votação de 339 votos, o que equivale a 92% do quociente eleitoral, ou seja, acima dos 80% que a lei exige. Por isso, esse partido agora entra no jogo também. Então, vamos fazer as contas. Como é que funciona esse cálculo das médias? Primeiro, nós temos que pegar o número atual de cadeiras de cada partido, e quando eu digo número atual, é o número resultante da etapa anterior, e somar 1, mas só para efeito de cálculo. Por exemplo, o partido A, que já tinha 4 cadeiras na primeira etapa, mais 1, 5. Esse número é apenas um número que vai ser usado para a divisão. O partido B tinha 2, passa para 3. O partido C
tinha 1, passa para 2, e o partido D, que entrou agora, na regra dos 80%, não tinha nenhuma vaga ainda, passa para 1. E para que serve esse número? Para fazer o cálculo das médias. Nós vamos pegar o número de votos de cada partido e vamos dividir por esse número aqui. Olhem o resultado. O partido A obteve uma média de 1.675 dividido por 5. O partido B, 899 dividido por 3, 300. O partido C, 603 dividido por 2, 302. E o partido D, 339 dividido por 1, 339. Mas só uma curiosidade, e se desse um empate aqui nessa média? Bem, no caso de empate, tem preferência o partido que tiver a maior votação em relação ao outro. E se mesmo assim permanecer o empate, digamos que dois partidos tiveram exatamente o mesmo número de votos. Nesse caso, será considerado o maior número de votos do candidato entre os candidatos que disputam essa vaga. Então, é o partido D quem vai conquistar a próxima vaga, porque ele tem a maior média, 339. Né? Então, ele consegue uma vaga nessa primeira etapa de distribuição das sobras. Vamos aqui, voltamos para a nossa planilha. O mais votado do partido D é o Francisco, 189 votos. Aqui nós temos que observar a regra dos 20%. 20%, 79 votos. Então, o Francisco teve uma votação superior, então ele pode ser considerado eleito. Nós temos agora, então, 8 vagas preenchidas, mas ainda falta uma. Para preencher essa vaga, nós vamos repetir o mesmo procedimento do cálculo das médias. Vamos, então, para a segunda rodada das sobras. Só que agora nós vamos considerar o número de cadeiras de cada partido na rodada anterior. Os partidos A, B e C continuam com o mesmo número de vagas, eles mantêm os mesmos divisores, ou seja, partido A 5, partido B 3, partido C 2. Mas o partido D agora já tem uma cadeira, então nós somamos mais 1 e o divisor passa a ser 2. Então, naturalmente, esse partido D vai cair na média, ele vai para o último lugar da fila porque ele já conseguiu uma vaga. Então aqui nós repetimos o mesmo cálculo e vamos comparar as médias. Agora a maior média é a do partido A, que é 335. Então a próxima vaga é do partido A. Ele já tinha 4 cadeiras, agora passa a ter 5. Vamos ver quem é o próximo mais votado da lista. Partido A é o Lucas, 160 votos. O mínimo era 79 votos. Então, ele ultrapassou essa cota, ele está eleito também. Vamos ver aqui como ficamos agora. O partido A conseguiu 5 votos, 5 vagas, quero dizer. O partido B ficou com 2 vagas, o partido C com 1 vaga e o partido D com 1 também. E assim nós completamos as 9 cadeiras da Câmara, que ficou composta dessa forma. Se por acaso ainda houvesse mais alguma vaga sem preencher, nós repetiríamos o mesmo procedimento quantas vezes fosse necessário até completar as cadeiras, mas desde que o candidato tivesse a votação mínima de 20% do quociente eleitoral, aqueles 79 votos aqui no nosso caso. Agora, se por acaso chegasse a uma situação em que nenhum candidato mais tivesse votação acima desses 20%, só aí é que nós iríamos para a segunda fase da distribuição das sobras, ou a terceira etapa do processo de definição dos eleitos. Essa etapa é a chamada sobra das sobras. Raramente vai acontecer, principalmente em municípios pequenos, porque geralmente se consegue completar as vagas na segunda etapa. Mas se acontecer, a regra aqui é que todos os partidos vão participar do cálculo das médias, mesmo aqueles que não atingiram os 80% do quociente eleitoral. O partido que tiver a maior média leva a próxima vaga. E o que é que pode acontecer aqui? Por exemplo, um partido que teve uma votação um pouco abaixo dos 80% tem grande chance de conseguir essa vaga.
Eu lembro que essa regra é relativamente nova, porque ela é consequência de um julgamento do STF do início de 2023, e derrubou a exigência da votação mínima que existia no Código Eleitoral. Na regra anterior, nessa terceira etapa, continuavam participando somente os partidos com votação mínima de 80%, mas se dispensava a votação mínima do candidato. Assim, a vaga era do partido que tivesse a maior média, mesmo que o candidato não tivesse os 20%. Mas agora, essa exigência do partido foi derrubada e todos os partidos vão disputar a vaga que sobrar. Então, com isso, eu termino aqui essa explicação. Espero que tenha ajudado você a compreender esse processo, que é um tanto complexo, e que você consiga aproveitar tanto para prever, para antecipar aí o resultado da sua eleição, as suas chances, quanto para entender o cálculo do resultado. Até a próxima!